Oi pessoal, bom dia, tudo bom? Eu sou a Isa e você está no Lido Lendo, seja muito bem-vindo ao canal. E hoje eu vim falar de um livro, assim, surreal, sabe? Um livro que eu nunca esperei ter lido, coisas que eu nunca imaginei que pudessem ter existido e que me levou a pesquisar muita coisa e eu adorei muito. E eu tô falando de Corações Cicatrizados, de Max Blecher. Eu ganhei esse livro aqui do meu querido Edgar, já agradeci muito. Eu acho que eu já mostrei esse livro aqui umas 10 vezes nesse canal. E eu queria ressaltar a edição lindona da Carambaia, que tem tudo a ver com a história, só que eu vou falar dessa edição um pouquinho mais pra frente. O autor, Max Blecher, aliás, eu não sei a pronúncia, né? Romeno, não sei se é Blecher, Blecher, Blecker, me ajuda aí. Enfim, o autor morreu muito jovem, aos 29 anos de idade, com uma doença chamada mal de Pote, que é nada mais do que a famosa tuberculose na coluna. É claro que eu fui pesquisar o que é isso, como é que dava, o que acontecia. E isso acontece quando a tuberculose fica extrapulmonar e atinge a coluna vertebral, pode atingir várias vértebras ao mesmo tempo, deixando a pessoa inválida. E hoje em dia, atualmente, o tratamento para esse tipo de tuberculose é o quê? Antibiótico. Porém, o primeiro antibiótico, que foi a penicilina, só foi descoberta, eu pesquisei também, só foi descoberta no ano de 1928. E o autor morreu no ano de 1939, se eu não me engano, deixa eu olhar aqui. Isso mesmo, o Max nasceu no ano de 1909 e morreu no ano de 1938, ou seja, o uso do antibiótico para tratar doenças ainda era bem experimental. Então, Max Blecher teve que se submeter a um tratamento que era usual naquela época, e é nesse ponto que a história do livro com a vida de Max Blecher se confundem, já que esse livro, Corações Cicatrizados, vai contar a história pra gente de um personagem chamado Emanuel, que teve exatamente a mesma doença de Max Blecher e se submeteu ao mesmo tratamento que o autor. Então, Emanuel, ele era um jovem de 19 anos que tinha deixado a Romênia para ir para a França estudar medicina. Aí ele foi diagnosticado com tuberculose na coluna, com mal de Pote, e teve que largar a universidade para fazer um tratamento. Como eu disse, né, naquela época o antibiótico não era um tratamento viável e a forma mais comum de se tratar essa doença era o quê? Colocando gesso. Aonde? Na coluna. Como? As pessoas usavam um colete de gesso aqui no tronco, né? Só que assim, tudo bem, gesso, beleza. Só que, gente, as pessoas ficavam por anos com esse gesso. Meses, anos deitadas com esse gesso, que assim, se você pensar hoje em dia é uma coisa surreal, né? Uma coisa assim, bizarra. Só que naquela época, por volta do ano de 1920 e pouco, era um tratamento completamente aceito por todos os médicos e aplicados por todo mundo. E existia uma cidade no norte da França, perto de Calais, chamada Berck-sur-Mer, que era assim, a excelência no tratamento de mal de Pote. Então foi para lá, para essa cidade, que tanto Max Blecher quanto o personagem Emanuel se submeteram a esse tratamento. E a cidade é um sanatório, na verdade, que vive em função dessas pessoas. Então lá, essas pessoas que têm que ficar engessadas por meses e até mesmo anos a fio, elas têm meio que uma vida normal. E então Emanuel vai para essa cidade, mais conhecida como Berck, simplesmente Berck, e se submete a esse tratamento, que é muito estranho, muito doloroso e muito surreal pra gente hoje em dia, como eu já falei no início do vídeo, né? Só que como essa cidade vive em função desses doentes, ela é totalmente adaptada para receber essas pessoas, que passam o tratamento inteiro como na horizontal. Elas não podem se mexer, elas não podem ficar em pé, porque faz parte do tratamento para a coluna se recuperar.
Por isso que elas colocam o gesso, esse colete de gesso aqui no corpo inteiro, que às vezes vai do pescoço até aqui a metade da perna, da cintura. Sim, claustrofóbico, né? Só que como essa cidade vive em função disso, desse sanatório, e as pessoas vão para lá para se recuperarem, tudo teve que se adaptar. E, inclusive, os personagens, né, que estavam nesse tratamento, eles tinham uns carros, tipo uma charrete adaptada, chamadas de goteiras. E ali elas viviam suas vidas normalmente. Elas saíam, elas passeavam, elas faziam compras, elas iam para festas, todas deitadas na horizontal, né? Uma coisa muito estranha mesmo de se pensar. E eu tive muita dificuldade em visualizar esse tipo de coisa. Então eu fui atrás, pesquisei no Google e eu tive dificuldade também em achar algumas fotos daquela época, mas eu achei e é uma coisa bem diferente mesmo. E aqui no livro tem um prefácio escrito pelo próprio autor, onde ele fala um pouquinho sobre como que era essa cidade na horizontal e por que as pessoas iam para lá. Eu separei aqui para ler para vocês. Posso afirmar, contudo, que nenhum, absolutamente nenhum, dos 5.000 doentes em Berck veio até ali atraído pela publicidade das correntes marinhas ou da pureza do ar. O segredo dessa aglomeração de doentes é outro. Em Berck, os enfermos, os aleijados, os paralisados, os deserdados da vida, os que em outras cidades vivem como verdadeiros párias da sociedade, escondidos pela família, encerrados em quartos insalubres, profundamente humilhados pela vida que se desenrola, desafiadora em torno deles, em Berck eles voltam a ser pessoas normais. Eles têm à sua disposição uma cidade organizada de maneira a lhes oferecer a mais normal das vidas possíveis, mantendo-se deitados e sem interromper um só instante o tratamento. Deitados eles vão ao cinema, deitados eles passeiam de charrete, deitados eles frequentam festas, deitados eles vão a conferências, deitados eles se visitam entre si. Os carrinhos podem entrar em qualquer casa de Berck. Ali, a vida se curvou 90 graus, transformando-se numa vida horizontal, que provou ser perfeitamente possível. Tanto era possível que a maioria das pessoas que trabalhavam em Berck eram ex-pacientes. Essa condição na qual a doença colocava essas pessoas ficava tão enraizada na vida das pessoas que elas não conseguiam se livrar da cidade. E isso fica muito explícito aqui numa página do livro, na página 79, onde ele fala assim: quem já morou aqui não se sente mais à vontade em nenhum outro lugar do mundo. Então o livro vai alternar momentos de devaneios de Emmanuel e de reflexões também sobre a própria vida e sobre os outros pacientes. Ele é uma pessoa que ele observa, como ele acabou de chegar em Berck, ele ainda não está inserido naquele contexto todo, ele observa muito as pessoas. Então a gente vai acompanhar toda essa transformação de Emmanuel, esse entendimento de que ele não era a mesma pessoa, mas que ele podia ser uma pessoa normal. E tudo é muito à flor da pele aqui, né? As impressões sensoriais aqui que ele passa pra gente, que a gente sente, é tudo muito estranho. Então é um livro que vai abordar todo esse tratamento, vai abordar a imobilidade dos pacientes, o sentimento deles, como que eles viviam, os relacionamentos, as amizades entre eles, e ao mesmo tempo que eles queriam ficar curados, né, queriam ficar bons de saúde, eles não queriam, porque eles tinham medo de como seria a vida lá fora. E é um livro muito forte, sabe? Quando você pensa que o autor morreu dessa doença, que ele se submeteu a esse tratamento, mas que ele morreu tão jovem. E mesmo morrendo tão jovem, o autor conseguiu deixar sua marca aí na história da Romênia, é um clássico romeno, e também da literatura surrealista mundial, já que ele se aproximou muito do movimento surrealista de Paris. E todos os livros de Max Blecher foram publicados depois da sua morte, tanto Corações Cicatrizados, quanto esse aqui que eu também li, que é Acontecimentos na Realidade Imediata. Esse aqui é uma edição da Kozak Naif, e a escrita de Max Blecher é comparada a Kafka. E eu não sei se é comparado tecnicamente, isso eu não sei, mas a mim me causou
a mesma sensação de claustrofobia que eu tenho quando eu leio Kafka. Quando eu leio Metamorfose, por exemplo, aquele estranhamento, aquela coisa incômoda, sabe? Foi a mesma coisa. E agora, focando na edição da Carambaia, que tá lindíssima, esse livro aqui é encapado em tecido. E o tecido e a trama, a estampa da capa, imitam a atadura de gesso que era colocada em volta dos pacientes. Olha só que legal. E aqui no meio do livro tem uma parada que acontece com a estrutura, que eu não vou mostrar porque eu acho que vai perder a graça. Mas eu já mostrei no Instagram também, já falei também no Stories, no Snapchat, mas enfim. O projeto gráfico, que é da Paula Astes, ficou tão bacana que a gente tem a sensação de também estar vivendo num mundo na horizontal, assim como os doentes de Beck. Muito bacana mesmo. E a tradução é de Fernando Klabin, que foi feita diretamente do romeno para o português, desse livro aqui também. E tem também um pós-fácil excelente, escrito pelo tradutor, que é o Fernando Klabin. E a edição é de Fabiano Cury e Graziella Betting, ou seja, o livro está lindíssimo. Foi uma experiência incrível para mim ter lido esse livro, tá? Não tanto pela história, porque a história a gente já tem noção, né, do que vai acontecer, e foi isso que eu já disse aqui. Claro que tem um final, que eu não vou contar o que é. Mas as sensações que esse livro me trouxe foram impressionantes. Tem um filme baseado nesse livro, que também é uma produção romena, e eu fiz de tudo para achar esse filme e não encontrei. Se alguém souber onde achar, se estiver passando, ele não foi lançado aqui no Brasil ainda, tá bom? Então me avisa que eu quero muito assistir, de verdade. E no mais, galera, eu recomendo demais que vocês leiam Corações Cicatrizados, assim como também as outras obras de Max Bletcher. Se eu não me engano, somente esses dois que a gente tem no Brasil, mas vale muito a pena conhecer a escrita desse cara aqui. Principalmente se você gosta de Kafka. Enfim, pessoal, eu acho que eu não tenho mais nada para falar a respeito desse livro. Só lendo mesmo para tentar entender o que acontece aqui, as sensações que ele me trouxe, incômodo, fiquei emocionada, fiquei com raiva do personagem, fiquei com raiva, tá? Mas tudo bem, quem sou eu para julgar uma pessoa nessas condições aqui, né? Enfim, história boa, personagens bons, livro lindo. Eu vou deixar o link para vocês encontrarem o livro aqui embaixo, tá? Aliás, antigamente não, até pouco tempo atrás, os livros da editora Carambaia só podiam ser comprados no próprio site da Carambaia, mas agora também eles também estão na Amazon, o que é muito legal, né? Eu adorei saber dessa notícia. E eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo e desse livro super diferente que eu trouxe aqui pra vocês hoje. E se você gostou, não se esqueça de dar um joinha para ajudar na divulgação do canal, compartilhem o vídeo, comentem aqui embaixo e me acompanhem também pelas redes sociais. Os endereços estão aqui do ladinho, também lá embaixo no bloco de informações, tá? Então é isso, pessoal, vou ficando por aqui. Muito obrigada pela companhia, muito obrigada por assistir, um beijo e até os próximos vídeos. Tchau, gente, brigadão!